This meeting is being recorded. Oi, Leide. Tá conseguindo me ouvir, Leide? Eu não tô conseguindo te ouvir. Você tá conseguindo me ouvir? Tô tentando pelo notebook de novo, tá? Pode continuar tentando, ver se você consegue conectar. Tá me escutando, né? Tá. Só eu que não tô, então, conseguindo te ouvir. Vê se você consegue mexer na configuração. Fica embaixo no notebook, fica embaixo também do áudio, do vídeo. Mas aparece para você o microfonezinho? Olha o Ângelus aí entrando. Aparece? E ele tá. Você habilitou ele, tirou aquele xizinho que fica marcando ele quando ele não tá habilitado? Ó, faz o seguinte, sai e entra de novo. No meu outro grupo de estudos, eu tenho uma companheira que o áudio dela só funciona assim. Quando ela entra, ela tem que sair, entrar de novo, aí o áudio dela funciona. Vê se vai acontecer isso com você. Conseguiu agora? Acho que não, né? É, o seu notebook. Você verificou se, se o som, o nível, o volume do seu notebook tá. Ah, peraí, tá conectando agora. Está se conectando ao áudio. Ah, vê agora, Leide. Foi? Não, continuo sem ouvir você. Você conferiu se o volume do seu notebook é, se você aumentou o volume do seu notebook? Tá, sim, né? Opa, tá no máximo, então não sei o que está acontecendo com o seu notebook, com o Zoom. E tem microfone no seu notebook? Deve ter ativado o Phantom sem querer.
Olá, boa noite. Oi, tá me ouvindo? Agora eu não tô te ouvindo, meu Deus, peraí. Não, tá fechado. Pronto, abri. Ah, tá. Agora sim. O Ângelo entrou, mas saiu. Eu mandei para ele lá, para ver se ele queria participar. Eu ainda não conversei com ele, né? Que a Márcia me passou o contato dele, mas eu chamei ele rapidinho aqui e perguntei e falei se ele quisesse participar, né? Aí, o que que acontece? Esse meu notebook, ele foi para manutenção mês passado. Aí, restaurou a configuração original. Acho que é alguma coisa que eu não estou conseguindo. é, o microfonezinho aparece, né, com X, com vermelho, aí eu habilito ele. Mas ele não sai, a voz não sai. Mas agora E, você fez o que que saiu? não, agora eu estou no celular. Ah, tá no celular. Tá. Então depois você vai ter que ver, porque pode ser um monte de coisa. Pode ser o drive do microfone que não foi instalado de É, novo, E essa troca de a câmera configuração. eu não consigo habilitar. Eu clico nela, ela não abre. O microfone ele abre, só que você não me escuta, né? Aham. E a câmera nem abre. A câmera eu não consigo abrir. Eu clico nele, eu instalei de novo, tive que reinstalar o Zoom, né? Mas eu tenho que Uhum. mexer, cutucar mais para. Aí eu faço o teste, né? Eu faço o teste. Eu te escuto perfeitamente, mas eu não consigo, né? Você não consegue me escutar e nem consegue ver. Tá. Tem alguma coisa na configuração que não ficou boa. Muito dessas coisas, não tenho nem muita paciência também, sabe? Eu vou ajudar os universitários, que aí vou conseguir solucionar isso. Ah, e quando dá errado mesmo. Meu Ó, notebook, vamos começar então? vamos. Tô abrindo aqui. O que que eu fiz? Eu digitalizei do livro, eu já tô com o meu aqui, né? Chegou. Ah, Eu pedi para chegar só dia 21. Agora, ah, aqui outro, Diretrizes, eu não achei ele no Amazon. eu acho que o Diretrizes Apostólicas não tem lá na Amazon, não. Acho que deve ter só na editora mesmo. Ah, Só na editora do livro. e qual é a editora Depois eu vou ver depois, porque eu não tô com ele aqui. O meu Diretrizes Apostólicas, tá lá no Rio, né, na minha casa, e aí eu não comprei só esse daqui, porque o Aham. Diretrizes Apostólicas meu amigo conseguiu para mim em PDF. Eu posso te mandar se você quiser, porque é um PDF free. Ah, pode ser. Vou te mandar. Pode Aí, só ser. que a evangelização no Mais Além não tinha PDF, aí eu tive que comprar. E aí ele me É. mandou também mais um monte de livros aqui de evangelização infantil. Ah, que Esse meu beleza. amigo, que conseguiu o PDF para mim, ele tem um sebo. Ah, Então, ele tem muitos livros, às vezes, que ele vende pra gente. aham. Uhum. Será que ele não tem nada esse? Não Diretriz? tem. Não, eu perguntei para ele, ele não tinha. Aí esse eu tive que comprar. Vamos começar a estudar então? A gente na federação também tem, né? Na Federação Espírita? É. Não sei. Vou pesquisar depois. Mas o outro eu já pedi, está com previsto para chegar dia 21. Mas deve Ah, chegar que antes, bom. né? Você vai adorar. Mas hoje a gente já começa a dar uma lida estudando ele. Tá bom. Vou fazer a prece, tá? Pra gente começar. Vamos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome, em nome do trabalho na tua seara de amor. Queremos agradecer por mais uma oportunidade, por mais esse dia,
Queremos agradecer pelas bênçãos que recebemos hoje, aquelas que nós percebemos e aquelas que a nossa dificuldade ainda não nos permite perceber. Queremos agradecer pelo amparo da espiritualidade amiga e queremos pedir, Mestre querido, que nos acolha, que acolha os nossos propósitos, para que possamos estudar, aprender, colocar em prática os teus ensinamentos, colocar em prática esse projeto da evangelização do SECAC. Pedimos, Mestre, permita a espiritualidade amiga que organiza os trabalhos do SECAC, que intua e toque o coração dos companheiros, para que o trabalho possa acontecer, possa nascer, possa fluir, e que possamos todos, com felicidade no nosso coração, ver mais uma luzinha se acendendo nesse nosso planeta. Pedimos assim a espiritualidade que nos acolha, nos ampare, nos intuindo nesses momentos de estudo que vamos iniciar agora. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos pedir pelo trabalho, né? Sim, com certeza, né? Para despertar os corações. A janela Ó, que vamos lá então, vou compartilhar aqui. Vamos começar logo com a nossa leitura. Cadê? Tá aqui. Tá, deixa eu puxar ele para cá. Tá aparecendo para você o livro? Tá? tá assim. Tá. Não sei se você vai conseguir do celular, se você vai conseguir ler, mas a letra é boa, é grande, né? Vou sim, porque ele deitado assim dá pra ver bem. Ah, colocou. Bom, então vamos lá. Eu tinha na semana passada falado bem rapidinho desse livro, né? Falei como quando eu conheci esse livro, A Evangelização no Mais Além, eu já tinha mais de 5 anos de evangelizadora e eu fiquei completamente surpreendida com o trabalho que a espiritualidade tem com a evangelização. Esse livro deu, e pelo visto, né, Leide? Agora você mostrou para mim, vai ter um encontro em Cabo Frio, né? E eles Isso. vão falar justamente desse livro. É. E tem muito, se você joga no Google, tem muitos estudos sobre esse livro. Quando eu conheci o livro estava recém-editado, ele foi editado, a primeira edição dele é de 2000, foi publicada em 2012. Eu conheci ele em 2014, mais ou menos, 2015 eu comecei a estudar ele. Ninguém conhecia praticamente, né, esse livro. Eu, quando fiz a proposta do estudo lá no centro que eu era evangelizadora, o grupo, quando começou a ler, ficou surpreso também, porque vocês vão ver, você vai ver, é surpreendente o que o Lúcio Abreu traz para gente. E o Lúcio Abreu, que é o espírito que psicografou, que ditou o livro, né? E a médium é a Janaína Farias. O Lúcio Abreu, ele era um trabalhador ligado à evangelização infantil. Trabalhou 40 anos, ele, a esposa, com evangelização infantil. Quando ele desencarnou, chegou no plano espiritual, por afinidade, né, ele continuou envolvido com os trabalhos da evangelização infantil, só que agora no plano espiritual. E quando ele chegou lá, ele foi estagiar. Você vê, ele trabalhava 40 anos como evangelizador, né? Quando ele chegou no plano espiritual, ele foi estagiar ali no núcleo ligado aonde ele trabalhava para poder aprender como que era o processo da evangelização no plano espiritual, né? Porque no plano da matéria ele já trabalhou há 40 anos, agora ele ia aprender no plano espiritual. Isso tudo não acaba nunca, né?
Não acaba nunca. E aí ele, então, num determinado momento, ele ditou, contou para nós evangelizadores, né, com o intuito de esclarecer, no intuito de trazer para a gente uma noção da responsabilidade que é o trabalho na evangelização. A gente sabe, todo trabalhador de casa espírita já ouviu pelo menos uma vez, né, falar que todo o trabalho da casa espírita, ou todo o trabalho de Jesus, né, eu gosto mais de falar assim, que não é só na casa espírita que isso acontece, né? A gente não pode achar que isso é exclusivo nosso. Todo o trabalho voltado para o bem, seja ele na igreja católica, na igreja protestante, qualquer, não é igreja nenhuma, às vezes é uma organização que não tem nenhum vínculo religioso, né? É um grupo, uma pessoa fundou abriu uma fundação, uma organização sem fins lucrativos para fazer o bem, né? Para fazer um trabalho no bem. Pode ter certeza que ali tem Jesus, né? Não é só na casa espírita. Mas nós espíritas temos o privilégio de saber que isso existe, que esse amparo da espiritualidade existe e está com a gente o tempo inteiro. Só que, como nós não somos, na grande maioria, médiuns ostensivos, a gente não vê. E como a gente não vê, a gente tem dificuldade de se conectar a essa realidade que acontece. Se a gente tivesse a capacidade de ver tudo isso que o livro vai relatar para a gente, que o Lúcio Abreu trouxe para a gente, o nosso comportamento seria outro. Eu tenho certeza disso. E eu falo isso daquele trabalhador mais dedicado. Aquele mais dedicado. Se ele tivesse a capacidade de ver, o trabalho seria outro. Porque o trabalho da espiritualidade é gigantesco para que tudo funcione. Mas vamos lá. Então, o Lúcio Abreu, ele foi esse trabalhador, né, que na capa tem, falando sobre ele, nasceu lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, abraçou a tarefa de evangelização da infância e da juventude, onde atuou ao lado da sua querida esposa e companheira de ideal por mais de 40 anos. Aí ele desencarnou em 2002, tá? Vamos ler então. Aí, vou fazer uma proposta, Leide, que é assim que eu gosto de fazer nos meus estudos, que é para gente ler e comentar, tá? E aí comenta o que vem no coração, o que vem na cabeça, mas é importante a gente ler e comentar, porque assim, senão fica só uma leitura, né? Não um estudo. Bom, eu acho a leitura do prefácio importante, porque tem informação, já desde o prefácio tem informação, depois na apresentação do livro e depois na dedicatória. Vamos lá, então. Eu vou começar a ler, aí depois, se você quiser ler a outra parte, se ficar bom para você, se você conseguir, tá? Eu vou começar a ler aqui. Bom, vamos lá no prefácio. Meu caro amigo que perlustra este volume, o Senhor seja convosco. Perlustrar é mexer, né? Folhear, mexer, verificar, analisar. Esse é o sentido de perlustra. Aqui chegaste, certamente, movido pelo interesse que dispensas aos graves compromissos da evangelização no orbe. Talvez porque sejas, como o autor destes escritos, um trabalhador desta seara bendita, ou porque tu sabes que nenhum de nós, adeptos que somos da terceira revelação, e aqui ele está falando do Espiritismo, né? Não podemos nos eximir da função de semeador das verdades celestiais nas terras dos corações que nos rodeiam. Sejam eles nossos alunos, nossos evangelizandos, nossos filhos, nossos amores. Somos o tempo inteiro, né, semeadores do Cristo. Amigo, compreende o meu interesse fraternal por ti e responde sem peias. Já lhe hesitaste quanto aos teus próprios valores diante das graves responsabilidades que sabes repousarem nas tuas mãos? Já hesitou, né? Já hesitamos? Já, né? Bastante, né?
Como bom semeador, visualizaste o campo de oportunidades que o Senhor te legou, regado amorosamente com tuas lágrimas e teus suores. E temeste que as plantas danosas do desânimo. A Thaís está entrando. Que o Senhor te legou, regando amorosamente com tuas lágrimas e teus suores, e temeste que as plantas danosas do desânimo tomassem a terra por boa de teus sentimentos, muita vez já exaustos, das lutas comuns aos tempos de transição. Oi, Thaís, boa noite. Thaís entrou. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite, meu amor. Embora convicto das alvíceras do conhecimento espírita cristã, já sentiste a coragem periclitar, qual uma chama lucitante, ameaçada pelos ventos das circunstâncias? E em algum momento cogitaste que as engrenagens psíquicas que utilizas em tuas preces estivessem equivocadas por tardarem a resposta da tua súplica? Sentes o amor ao ideal pulsar em tuas veias, como se fossem o próprio fluido propiciador de tua vida, mas já duvidaste do teu talento para exercer o teu encargo? Parece que é escrito para a gente, né, Leide? Conversa com a gente, né? Não é? Mas já duvidaste do teu talento para exercer o teu encargo? Talvez já cogitasse se desvia mesmo insistir neste trabalho. Talvez você já cogitou, aquele conversando com a gente, né? Um leitor, né? Talvez você já cogitou se deveria mesmo insistir com esse trabalho. Quem sabe, meu amigo, não abristes estas páginas buscando esteio para os teus passos, como o derradeiro movimento de resistência? Se assim é, meu caro companheiro de ideal, prossegue conosco nesta pequena viagem. Estas páginas foram escritas e organizadas pensando em ti. Olha que legal, então ele está falando. Resumindo, né? Essas páginas foram feitas e pensadas naquele que já sente no coração a vontade, o desejo de se dedicar ao trabalho da evangelização, mas por tantos motivos ainda não fortaleceu essa vontade e essa coragem. Sim. Para ver que isso não é incomum, né? E não é incomum mesmo, tá? Porque a gente já viu no texto que a gente estudou semana passada, a gente vai ver muito aqui, em todos os textos direcionados a evangelizadores, que a tarefa é tão luminosa, a tarefa é tão importante, que aqueles companheirozinhos desencarnados que relutam ainda no mal e na ignorância, fazem de tudo para desviar a gente do caminho. E eu tenho muitas e muitas histórias para contar, né, minhas mesmo, de dias que quantas coisas aconteciam para me impedir de ir na evangelização, né? Minha evangelização, quando eu fazia evangelização, era sábado de manhã. E eu religiosamente estava lá, né? Sempre acontecia alguma coisa que me impedia ou que tentava, né, me impedir, porque raramente eu deixava de ir. E eu até brinco com o Marcos, né, com meu marido, que dor de cabeça, Nossa Senhora. E eu falava para ele, eu vou, porque quando eu botar o pé no centro, a dor vai passar. E acontece. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo e com muitos companheiros de trabalho sempre relatavam isso. Quando você acorda com aquela dor de cabeça, um mal-estarzinho, se você insiste, vai. Quando você põe o pé no centro, passa.
Pode até ser dependendo do que for, que quando você sai, volta de novo, mas quando você tá lá dentro, Mais passa. trabalho, o remédio vem. O remédio vem. Trabalho que cura. Então, assim, quando a gente se coloca no movimento, a coisa começa a acontecer tudo para desviar a gente do caminho. Isso é verdade, né? E aí, nesse momento, a gente precisa primeiro ter conhecimento disso e depois a gente precisa ter muita perseverança, né? Persistência, perseverança, tentar exercitar a disciplina. Mas a gente já vê isso no prefácio do livro, que é direcionado a todos, né? Então não acontece só com a gente. Ele fala em causa própria, né? Em Ele causa própria, com acho certeza. experienciado, né? Com certeza, né? Passou por Todos, tudo isso, todos. né? Nela encontrarás recursos para erguer o ânimo combalido e robustecer tuas convicções. Encontrarás aqui tesouros do sentimento. Eles estão escondidos sobre a mantilha das palavras simples e das circunstâncias comezinhas. Nosso Lúcio, e aqui ele está falando do espírito, né, que ditou o livro. Nosso Lúcio, companheiro que nos favorece com sua amizade secular, abrir-te-á as portas da instituição que nos serve de campo de trabalho no além, para que conheças objetivamente o amor que resguarda teus passos. Se perlustrares cuidadosamente estas singelas laudas, chegará a um único resultado: a convicção de que Deus é bom e a vitória no bem é inarredável. Sim, caro amigo, o Senhor dos mundos vela cuidadosamente por ti. Para teu alento, ele ordena aos seus mensageiros que venham te amparar, e eles o obedecem alegremente, alcançando tuas angústias com suas mãos de amparo e bondade. Por amor a ti, ele compôs a sinfonia harmoniosa do belo e do bom, cujas forças imensuráveis convergem para a tua evolução a todo instante pelo tempo infinito. Porque ele te ama, concedeu-te a vida interminável, zelando por teus passos desde os primórdios, qual Pai amoroso e sempre terno que é. Foi para a tua instrução que Deus permitiu ao nosso gentil autor, olha que interessante ele fala aqui agora, por que foi permitido ao Lúcio Abel trazer essas informações valiosas, né? Foi para a instrução que Deus permitiu ao nosso gentil autor contar-te o que se oculta aos teus olhos embotados pela matéria, para que, sabendo, tu te libertes de quaisquer vaticínios atormentadores em teu trabalho. Saberás, doravante, que a mão amorosa da providência não regateia recursos para que alcance a sublimação e a felicidade verdadeira. Recolhe esta prenda humilde das mãos do companheiro, que mais não são que as flores perfumadas da sua própria esperança e convicção no bem. Guardas no sacrário do teu coração e sorva seu perfume sempre que precisar exaurir forças para avançar. Nada temas, o Senhor é conosco. Despeço-me temporariamente de ti, desejando-te paz e ânimo forte. Nos encontraremos em breve nos domicílios da paz íntima, onde cantaremos juntos hinos de louvor ao Pai, confiantes da destinação vitoriosa que nos aguarda. Jesus nos ampare hoje e para sempre. Teu irmão em Cristo, Jean Luca. Bonito, né? Prefácio. Quando eu comprei quando eu estudei a primeira vez, esse prefácio não tinha, porque foi em 2015. Eu acho que ele não tinha. Mas esse livro foi depois que ele desencarnou, né? Do Lúcio Abreu? Sim. O Lúcio Abreu, ele desencarnou, a gente vai ver no livro.
Aí ele chegou no plano espiritual, como trabalhador, continuou trabalhador da evangelização infantil, ligado à colônia do plano espiritual, que era ligada à evangelização no centro que ele trabalhava quando vivo. E aí, como disse aqui, o prefácio, foi permitido a ele, né? Foi para a tua instrução que Deus permitiu ao nosso gentil autor contar-te o que se oculta aos teus olhos, presos na matéria, né? Para que, sabendo, tu te libertes de qualquer vaticínio. Então, chegando no plano espiritual, o Lúcio de Abreu, tendo contato com o que acontecia lá, ele foi permitido a ele contar para a gente, e aí ele ditou o livro para a médium que escreveu o livro. E aí ele traz essas informações. Ele fala aqui, né, nesse prefácio, do amparo de Deus para nós, quando nós estamos no trabalho da evangelização, e o livro conta uma passagem maravilhosa de uma evangelizadora que passou por um problema esse problema estava afastando ela do trabalho da evangelização. E é maravilhoso ver como que a equipe ligada àquela evangelizadora trabalhou para que o problema dela fosse resolvido, para que ela não fosse afastada da evangelização, para que ela não se afastasse da evangelização. É maravilhoso ler isso. Como que a gente se sente envolvida e abraçada pela espiritualidade. A gente não tem noção de como eles trabalham ao nosso ladinho mesmo, para que a gente não esmoreça. É um exercício de fé que a gente faz, né, para poder, né, confiar que dá conta, né, do chamado. Sim, justamente. Mas se a gente fechar os olhos, entregar e confiar, Leide, posso te dizer que a coisa vai, viu? Acredito E vai mesmo. mesmo. Ó, agora a apresentação do livro. A história, aqui vai contar sobre a história. A história se delineia entre o compromisso evangelizador e o interesse em aprender da jovem Aninha, então desencarnada e estagiária na assistência à evangelização. O enredo se desenvolve a partir dos dilemas e percalços encontrados na tarefa evangelizadora na Terra e a observação atenta de Aninha, instruída pelo narrador, instruída pelo Lúcio Abreu. Entre as dificuldades e os desafios da tarefa, um amplo campo sobre a importância da evangelização se desdobra ao leitor. A evangelização, sob o ponto de vista espiritual, adquire nessa narrativa uma rede de novos significados. Gente, e é verdade isso. Pura verdade. Tudo muda quando a gente estuda esse livro. A evangelização, sob o ponto de vista espiritual, adquire nessa narrativa uma rede de novos significados, nos esclarecendo sobre arranjos cuidadosos e uma vasta rede de auxílio. A observação do estágio de Aninha, então sagaz na oportunidade do aprendizado, oportuniza uma história cheia de novidades e desdobramentos impensados ao evangelizador. A gente nem imagina o que eles trouxeram para contar para a gente nem imaginava que isso acontecia, nem sonhava. Com uma narrativa instigante, a obra nos leva aos patamares da instrução. Por meio dela, compreendemos melhor, em múltiplas dimensões, os recursos didáticos, os mecanismos de auxílio e atendimento. Do simples colorido num papel ilustrativo ao socorro, aos processos de interferência psíquica. A obra nos remete à incessante misericórdia divina. Diante da necessidade, por parte do evangelizador, de materiais de cunho pedagógico para a preparação à tarefa educativa na casa espírita, o estágio de Aninha nos apresenta, sem véus, parte da observação espiritual,
e, com isso, apresenta-se como mais um material importante na formação do evangelizador. Ele tinge de luz todos os esforços e elucida alguns meandros sobre o processo de evangelização mais ostensivo, tanto na organização da tarefa na casa espírita, quanto nos lares dos tarefeiros e frequentadores. A gente vai ver na história, como eu falei, que o trabalho da evangelização, ela não se resume só na salinha de aula, não, ali com evangelizando, não. Ela abrange tanto a família do evangelizando, como o próprio evangelizador e sua família também, né? É muito mais amplo o trabalho do que a gente imagina. E como que a gente tem suporte para isso tudo? Um suporte amorosíssimo. A partir dessa história, aprendemos mais sobre a importância da formação evangélica na vida do indivíduo, sobre a importância da evangelização em si. Sempre, né? Sempre o principal é a nossa própria evangelização, né? Como eu falei no estudo passado, somos todos evangelizando, porque o grande evangelizador é Jesus. Né? Então, todos nós estamos na condição de evangelizandos. Alguns, como nós, né? Como abraçamos a evangelização espírita infantis, além de evangelizandos, somos também evangelizadores, né? A partir dessa história, que Leide fala? Facilitadores, né? Somos facilitadores. Exatamente, facilitadores, né? Porque não somos aqueles que temos a verdade ainda em nossas mãos. Então, a gente só facilita, né? A gente é aquele que estuda antes, tenta absorver o máximo que a nossa capacidade permite e facilita para que outros possam ter aquele conteúdo, aquele aprendizado. Então, por isso somos facilitadores, né? E não professores, não palestrantes, não instrutores, que a gente também está dentro do processo do aprendizado. Thaís, eu falei com a Leide quando a gente começou o nosso estudo, que pode abrir, perguntar, fazer qualquer comentário que vier à cabeça, tá? Que vier ao coração. Fica à vontade para falar a hora que você quiser. Não sei se você pode estar podendo, mas se quiser, fica à vontade, tá? É só abrir o microfone e falar. A partir dessa história, aprendemos mais sobre a importância da face, que a gente já leu, em si. Os evangelizadores poderão aprender mais sobre suas funções como trabalhadores em prol de si mesmos, em busca de Jesus, assim como na melhoria do mundo em que vivemos. Nessa narrativa, confirmamos o preparo espiritual do futuro evangelizador, assim como nos tornamos conscientes de que evangelizar, sob todos os aspectos e para todos os envolvidos, é um bálsamo de amor. Certamente, o entusiasmo do autor espiritual pelo processo de evangelização em nada se arrefeceu ao transferir-se para a pátria espiritual. Quando Lúcio Abel desencarnou, depois de 40 anos de trabalho na seara da evangelização, quando ele chegou no plano espiritual, o seu entusiasmo, a sua vontade, nem um pouco esfriaram, muito pelo contrário, ele ganhou mais ânimo ainda, né? É aquela, quando falam aquela frase assim, quando morrer vai descansar. Aí eu lembro dessas passagens, falo assim, lembra aquele meme de Kardec que fala assim, eu conto ou você conta? Quando desencarna, não descansa não, trabalha mais ainda. Eu imagino que, né, para um evangelizador tão experiente né, os pioneiros, eu acredito eu também, né? Os pioneiros na evangelização infantil, lá no plano espiritual, de acordo com todos os relatos que a gente escuta, ele deve ter ficado muito mais motivado, inclusive, porque aqui eu acho que a gente passa por muito mais, né, dificuldades nessa missão do que lá tem uma cooperação, né, muito maior, né? Sim, com certeza. Com certeza a nossa tarefa na encarnação, né, estando encarnado, estando na matéria,
lógico que ela sofre muito mais adversidades, né? A dificuldade é muito maior, né? As questões da vida, do cotidiano, né? Da família, do trabalho, são necessidades que a gente precisa suprir também, né? E quando não são outras, né? Doenças, às vezes, em nós, na família, né? São muitas dificuldades. E no plano espiritual, a gente vê lá no nosso lar, a gente fica maravilhado lá de ver, né? A dedicação exclusiva ao trabalho, né? Ao trabalho no bem. E lógico São que lá no livros da matéria, né, que tanto nos aprisiona, né? que tanto nos aprisiona, a consciência já um pouco mais ampliada, né, dentro da nossa capacidade também. Certamente, as possibilidades se ampliam, né? Então, certamente, a gente na matéria é um esforço um pouquinho maior. Por isso a espiritualidade nos dá tanto apoio, né? Por isso a espiritualidade está o tempo inteiro do nosso lado, nos auxiliando constante, diariamente. Porque é difícil, sim, não é fácil. Eles devem pensar lá como eles conseguem. Ó, a convite dele, escreva esta singela apresentação como oportunidade assumida para tornar pública minha gratidão. Aproveitando-me desse espaço, agradeço ao querido amigo por ter me olhado com ternura um dia desses e por afirmar-se enternecido pela minha vontade, mesmo ainda tão imatura, em ocupar-me com a tarefa evangelizadora. Confiou em mim. Naqueles dias, confesso, eu não possuía nem de longe a consciência sobre a importância dessa tarefa tão bendita em nossas vidas. Naquelas tardes de doce convivência, o Senhor, com o carinho e a alegria costumeiros, alterou por completo minha perspectiva de trabalho na terra, ajudando-me sobremaneira a apresentar-me à convocação para a tarefa ainda incipiente. Seu Lúcio e Aninha, obrigado por compartilharem conosco essa experiência e nos autorizarem a divulgá-la para que outros como nós se inspirem. Ela é um convite ao estímulo para todos nós no caminho da nossa própria redenção. Evangelizemos sempre. Gisela Amorim. Muito bom, né? E aqui, uma pequena dedicatória do próprio Lúcio Abreu, olha, em 2011. O livro foi publicado em 2012. E ele fez uma dedicatóriazinha. Minha amada esposa Loli, meus queridos filhos, é com grande alegria que nos reconheço unidos, não somente por afinidade e amor, mas também pelo trabalho ideal. A tarefa da evangelização representou em nossas últimas existências corpóreas. Ele não falou a última, ele falou em nossas últimas, ou seja, chegou no plano espiritual e teve a informação de que em outras vidas ele já tinha abraçado a tarefa da evangelização. Nossas últimas existências corpóreas e continua representando o ideal maior, que a cada dia nos transforma e eleva. Quando às vezes a gente chega no trabalho, né, e se dedica, sente tanta vontade de se dedicar, e aí a gente pensa que é a primeira vez que a gente está tendo contato com aquele trabalho, né? Às vezes, quando a gente tem a triste, né, como a gente leu semana passada no Diretrizes Apostólicas, aqueles que, infelizmente, né, não cabe a gente julgar, mas infelizmente se desviam do caminho que já foram colocados, eles não têm noção, né, de quanto eles pediram ou de quanto se prepararam para voltar e exercer a atividade. Mas quando chega aqui, foi o que eu falei, são tantas coisas da vida do cotidiano que tiram a gente, mas aí quando a gente desencarna, chega no plano espiritual, a gente vai ver como a gente falhou na missão, né? Enfim.
A gente acha que é do nada, né? Que é inesperado, que surgiu a oportunidade da evangelização na nossa vida. Surgiu. Ao mesmo tempo, a cada encarnação, eu acredito que a gente consegue avançar, né? E na direção que a gente já buscava, né? Vamos avançando, né? Ele avançou tanto que ele chegou nesse livro, né? Foi Sim, permitido, né? com Então, certeza, Leide. A lei do progresso, né? A lei é, do progresso sempre vai nos impulsionar adiante. adiante. A gente pode até relutar em permanecer, né? Mas chega um momento que a gente é impulsionado. Tem um livro que eu li há pouco tempo e que eu achei maravilhoso, assim, para a gente ter uma noção de como quando a gente reluta em progredir, como que Deus, né, na sua misericórdia e espiritualidade, nos impulsiona. 15 séculos com Eustáquio. Esse livro, não sei se você já ouviu falar, já ouviu falar? É a vida de um espírito, né, chamado Eustáquio, durante 15 séculos. Então mostra o encarne dele, reencarne dele, a trajetória naquela vida, o que ele fez, o que ele progrediu e o que ele permaneceu inerte, né? Aí desencarne, chega no plano espiritual, o que acontece com ele? Aí o preparo para a nova encarnação diante do que ele fez na vida anterior com a bagagem que ele já tinha. Aí, de novo, uma nova oportunidade, não aproveita e ainda angaria ainda mais débitos ainda. E aí a espiritualidade não tem jeito, aí a gente consegue ver o instrumento da dor perfeitamente. Porque a espiritualidade vai tirando tudo dele. Tira a família, nasce órfão, não adianta. Tira a saúde, nasce órfão e sem saúde. Daqui a pouco tira o recurso financeiro, né? Primeiro, nasce sem recurso financeiro nenhum, sem família, sem saúde, não adianta. Aí troca, aí vem em outra condição, sofre agressão, sofre violência. Aí a dor vai apertando, o nível da dor vai apertando, porque ele não vai despertando. Quando chega num limite de dor que ele começa a sentir, aí é que ele começa a despertar. Mas a espiritualidade o tempo inteiro ao lado dele. Mas precisou de uma dor extrema para para começar a despertar. Aí vem as encarnações chaves, né? Aonde ele começa a progredir. Aí progride numa, aí volta para o plano espiritual, aí tem uma nova chance, progride mais um pouquinho, e assim foram 15 séculos para ter um despertar. Não é nem para se tornar espírito de luz, não. É para sair da resistência no mal e despertar para o bem, para começar a se movimentar na transformação íntima. Não pode sofrer de ansiedade na imortalidade, né? Não, não pode. Não pode. Como, né? Tem que respeitar, né, o tempo, né? Tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar, tem que... E tem a questão do livre-arbítrio também, né? Nós não somos forçados, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? E o movimento quem tem que fazer somos nós, né? Nós é que temos que conquistar, né? Exatamente, a Conquistar. conquista é nossa. O nosso livre-arbítrio nunca é retirado, né? A escolha sempre é nossa. Porém, a espiritualidade nos impulsiona. E aí ela usa os recursos que ela tem para usar. E, infelizmente, né? Por culpa nossa mesmo, o maior instrumento é a dor, né? O maior instrumento é a dor. Nesses trabalhos benditos, obtivemos a oportunidade de relatar aos irmãos encarnados as experiências vividas em um estágio específico de preparação dos futuros evangelizadores. Nesse estágio, recebemos a incumbência de acompanhar, dentre outros companheiros, uma antiga irmã
que durante a sua curta vida física foi direcionada à evangelização da infância. Não declinarei o nome real de nossa amiga, do qual acredito Loli se recordará. Ele está falando, a esposa vai saber quem é. Porque o que o Lúcio Abreu está falando aqui? O Lúcio Abreu, quando já estava lá no plano espiritual, trabalhando já na evangelização, ele recebeu uma evangelizadora que desencarnou, mas que também fazia parte do grupo que ele trabalhava com a esposa. Ele recebeu essa companheira que chegou lá, agora ela como estagiária, né? Para continuar aprendendo sobre evangelização, para se preparar para mais uma vida como evangelizadora. Então, a história se desdobra assim: Lúcio Abreu recebendo essa, a qual ele deu o nome de Aninha, né? Para não falar o nome verdadeiro dessa companheira, ele vai chamar ela de Aninha na história. Recebe ela lá e vai instruindo e vai mostrando para ela tudo o que acontece. Dedico assim a todos vocês este singelo registro, desejando que possamos vislumbrar, ainda que parcialmente, o alcance das benesses da evangelização e deixar claro que, uma vez inseridos nessa maravilhosa tarefa, ali não estamos por acaso. Fomos para isso devidamente preparados. Jesus, que nos perdoa as imensas dificuldades e não nos rejeita jamais os pequeninos esforços, nos conceda sua paz. Muito bom, né, Leide? Muito bom. Ó, isso aqui é uma gravura. Ela tá clarinha assim, porque no livro ela também tá assim, clarinha. É um desenho mediúnico referente a semeador. Semeador, a gente vai ver no livro, é a colônia espiritual ligada a esse trabalho da evangelização infantil. Essa colônia chama Semeador. Quem desenhou foi a médium Janaína Farias, que foi a mesma que psicografou o livro, no Instituto Meimei, em 2015. Releitura Isabela Marcolino, técnica de Nanquim. Então, essa retrata uma sala lá da colônia Semeador, cheia de livros ali, ó. Interessante, né? Plantas. Muito legal. Bom, deixa eu ver que horas são. Agora a gente entra no livro. São 8h25, ainda tem um tempinho. Vamos entrar no livro agora. Capítulo 1. Curso preparatório. Quando no corpo físico, dentre as tantas lides que nos direcionavam o ser, sempre estivemos ligados à tarefa da evangelização. Assim, uma vez desligados da estrutura carnal e após a justa adaptação, né, aquele período de adaptação, quando a gente desencarna, cada um desencarna numa condição, né? Muitos, imediatamente após o desencarne, passado aquele momento inicial, né, que é muito breve, já levanta e já vai trabalhar, né? Muitos são assim, outros precisam de períodos maiores de adaptação no plano espiritual, cada um dentro da sua condição. E aí ele relatou a dele, né? Assim, uma vez desligados da estrutura carnal e após a justa adaptação, continuamos pelos mesmos caminhos. Afinal, o espírito encarnado ou desencarnado busca seus interesses em qualquer plano de ação. Isso aqui é muito importante. É importante até a gente estudar isso para o trabalho da evangelização e por todo o trabalho da casa espírita, né? Quando a gente dorme, e não sei se vocês já estudaram, já leram sobre isso, quando a gente está encarnado e a gente vai descansar o nosso corpo material, né? O nosso espírito, invariavelmente, ele se desdobra, né? E aí, para onde ele vai? Ele vai para onde o nosso pensamento tem interesse. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito envolvida com bebida, sofro de alcoolismo, né, ou qualquer coisa assim, em desdobramento, eu vou buscar essa energia. Eu vou buscar
locais que me favorecem nessa energia. Porque é nisso que eu estou fixando o meu pensamento e a minha vontade. E assim acontece com tudo, né? Acontece para o mal, mas também acontece para o bem. Quando a gente está ligado ao trabalho, quando a gente está buscando o entendimento, conhecimento do Evangelho de Jesus, se dedicando ao trabalho, quando a gente se desdobra, é isso que a gente vai buscar. É trabalho, é estudo, né? E quando a gente desencarna, a mesma coisa. Quando a gente desencarna, a gente vai em busca daquilo que a gente tem afinidade. É da lei de afinidade, que não é lei da Terra, mas de todo o universo. Porque é uma lei divina, né? Se é uma lei divina, é uma lei de todo o universo. Então, tanto aqui na Terra, como em qualquer planeta do nosso universo, a lei de afinidade vigora. Então, a gente vai sempre buscar o campo de vibração ligado à vibração do nosso interesse. Já tinha estudado ou ouvido falar sobre isso, Leide? Já ouvi falar assim. Da lei de Estudado não, afinidade. mas a lei da... Sim. Da lei de afinidade, né? É muito importante a gente reconhecer, entender, saber como é que funciona, porque a gente vai aprender que a gente precisa voltar, né? Muitas coisas interferem, por exemplo, quando falam assim, a gente assistir televisão, né? Determinados programas, isso tudo interfere na nossa vibração e tudo interfere no nosso desdobramento quando a gente vai dormir. Sim. Por isso que a gente sempre tem que buscar, né, uma leitura edificante, não se vincular a imagens ou notícia, filme, seja lá, violentos, né, com muita violência, que alteram o nosso padrão, porque ou vai nos causar angústia, ou vai nos causar tristeza, ou vai excitar em nós a raiva, né, nós não somos perfeitos ainda, então às vezes ver um noticiário muito pesado trazendo notícias ruins pode incitar na gente a raiva. E são todos sentimentos que a gente não pode, né, deixar crescer em nosso coração. Então, por isso que a instrução da espiritualidade é sempre essa: leitura edificante, antes de dormir, prece. Da mesma forma, o espírito que retornará à vida física, propondo assumir-se na tarefa, se prepara e se capacita na esfera espiritual para tal desiderato. O preparo é anterior. Existem, no plano extrafísico, vários cursos a respeito da evangelização. Olha isso. Vários cursos. E muitos são os investimentos de seu preparo em várias religiões. Não é só na nossa, né? O curso narrado por nós é introdutório, destinado aos candidatos a evangelizadores que ainda possuem pouco conhecimento do Evangelho à luz dos princípios da doutrina espírita. Opa, somos nós, né? Eu mesmo. É pra gente. Nele, primeiramente, o evangelizador participa de estudos teóricos com temáticas como Deus, o universo, Jesus, o Evangelho, o Espírito, entre outros. Porque a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque tanto a evangelização como a nossa vivência na casa espírita, como, por exemplo, acolhedores, né, num trabalho de acolhimento fraterno, seja ele qual for, a gente precisa ter esses conhecimentos que são básicos, né? Isso que ele colocou aqui são os conhecimentos básicos de um trabalhador sobre Deus, o universo, Jesus, o Evangelho, o Espírito, né? É básico, mas é bem amplo, né? Mas isso aqui é um mínimo que a gente tem que buscar conhecer, entender, né? Trazer para o nosso coração. Então, ele está dizendo, ó, num primeiro momento, o evangelizador participa de estudo teórico. É a base de tudo.
Cada um desses temas desdobra-se em tópicos nos quais são considerados aspectos da pedagogia, da psicologia, porque a evangelização envolve isso tudo. É incrível, a gente vai ver. A equipe do plano espiritual tem psicólogos, sabia? Psicólogos disponíveis e eles fazem atendimento com as crianças, com a família e com os evangelizadores no plano espiritual. Tem atendimento psicológico no plano espiritual, com espíritos que são especialistas em atendimento com a psicologia. Ou Olha que seja, o interessante. que temos aqui continua lá, né? Continua lá, continua tudo lá. A gente vai ver isso no livro, isso vai se desdobrar no livro. Vai ter um trecho da história do livro que vai mostrar justamente esse trabalho. Após um período em que as cadeiras do curso teórico são cumpridas, então, ele está falando assim, ó. Primeiro você faz o curso teórico, né? Aprende sobre Deus, o universo, Jesus, o Evangelho, o Espírito, entre outros temas. Dentro desses temas, outros temas se desdobram, né? Depois que você termina a parte teórica, os participantes têm a oportunidade do curso prático, quando podem, inicialmente, atuar como monitores na imensa equipe de trabalho da evangelização. Salientamos, porém, que em todo o curso, mesmo na parte teórica, existe sempre a oportunidade de trabalho. Assim é no plano espiritual e assim deveria ser também com nós aqui encarnados. Todo grupo que se reúne para trabalhar na casa espírita formou o grupo da sopa. O ideal é que esse grupo tivesse o momento do trabalho, mas o momento do estudo. Formou o grupo de passistas. O ideal é que esse grupo tivesse o preparo técnico, né, para poder aprender sobre o passe e o estudo. Todo grupo de trabalho, o ideal é que esse grupo se reúna periodicamente para também estudar. Porque estudar é a base de tudo, né? Esclarecimento vem do estudo. O entendimento, o conhecimento vem do estudo, né? Trabalho de prece e radiação. Eu, no Recanto Espírita Sol de Assis, que é o meu centro, eu coordeno um trabalho de preces e radiação. E, periodicamente, eu faço o estudo direcionado para o grupo. Eu reúno o grupo e faço um estudo direcionado, ligado ao trabalho, mas faço lá o estudo com o grupo. Sempre existe a oportunidade de trabalho, sempre existe, né? Só a gente querer. Nesse estágio, fala. A evangelização começa aqui, o curso começa aqui no plano, nessa encarnação, mas a formatura só é lá, né? Depois. A formatura só é lá e daqui uns anos, né? Daqui a algumas encarnações. Leva tempo para conseguir esse diploma aí, né? Justamente. Então, eles estão falando aqui, ó, a formação começou antes da gente estar nessa encarnação aqui. Já tem tempo. Porque se nessa encarnação a gente tá com um pezinho na evangelização, de alguma maneira, né? Ah, senti vontade de trabalhar na evangelização. Ah, fulana me convidou para trabalhar na evangelização, né? Ah, eu sonhei que estava evangelizando no centro. Acho que isso tá... Se teve alguma situação dessa, são toques que a espiritualidade nos dá para relembrar do nosso compromisso, porque o compromisso foi assumido lá. Uma ajudinha, né? Então, a gente se preparou lá, né? Talvez até já atuou na evangelização, né? Aí encarna, mas aí a encarnação é aquela dificuldade para a gente despertar. A espiritualidade vem o tempo inteiro tentando despertar a gente, para quando a gente despertar, a gente trabalhar mais um pouco, aprender mais um pouco, né? Transformar mais um pouco, retorna para o plano espiritual, volta para a evangelização.
Ô, Elane, Ah, eu me dei uma lembrança aqui agora, quando eu sou de João Pessoa, na Paraíba. que legal! Sou de João Pessoa. E lá, minha formação, como eu já havia falado, eu era católica, né? Minha mãe, ela não era frequentadora assídua, mas sempre que ela tinha oportunidade, eu sou a filha mais velha, eu tenho mais dois irmãos, tenho o do meio e o caçula. Eu e o do meio é 1 ano e 3 meses de diferença. Então, nós fazíamos sempre as coisas sempre juntos, né? E minha mãe, sempre que tinha oportunidade, ela colocava a gente no catecismo, né? Grupo jovem, ela sempre estava ali direcionando a gente para esses estudos, né? Para essa formação, né? Religiosa. Um período que eu fiz catecismo, o grupo lá, ele fazia às vezes umas visitas no orfanato lá da cidade. A gente tinha acho Que que era legal! deveria ser no Dia das Crianças, no mês das crianças, eu não recordo bem a data, mas enfim, eles faziam às vezes os encontros lá no orfanato. E eu adorava. Eu sempre gostei muito de crianças, sabe? Eu sempre gostei. É que todo mundo fala, eu não pego criança pequenininha, recém-nascida, eu tenho medo, tudo molinho, e tal. Eu adoro pegar bebezinho, sabe? A fase do bebezinho eu adoro. E aí nós íamos para o orfanato, as crianças tinham alguns mais novos, tem de várias idades, né? E fazia aquele encontro, aquela socialização, as crianças, né? Aquele dia mágico. E eu tinha um desejo de mim, eu fazia planos de crescer, ganhar dinheiro e montar um orfanato para cuidar das crianças. Olha só, Que legal! agora me veio isso na memória. Então, assim, com certeza esse chamado já, né, já vinha dando sinais, já desde a minha Já infância. antes, com Eu certeza. recordo, eu recordo, tipo, no alfabeto, eu ia pro pré, brincar com as criancinhas menores na escola. Eu brincava, eu sempre tive essa paciência e esse gosto. E a minha filha é a mesma coisa. Que Ela é legal! muito, ela é muito maternal, ela adora bebezinhos, ela não tem medo. Ela limpa, se tiver que limpar cocô, ela fala que limpa, ela não tem nojo. Você já Que vê essa legal! Que gracinha! Você já vê esse chamado nela. Eu vejo esse chamado nela também, que ela é muito maternal, sabe? Muito Acolhe, legal. Já vem acolhe, esse acolhimento forte dentro dela, né? tá Muito vendo? legal. Agora, essa vivência que você teve, você falou que você foi no orfanato porque o grupo da catequese que levou, né? Boa, isso. E isso te marcou, né? Você lembra, né? Porque as crianças, né, interagiam com a gente ali do orfanato, aquela Sim. coisa, né? Isso é muito interessante. Isso, quando a gente for falar de evangelização de espíritos, a gente vai falar sobre isso. Isso é uma das técnicas que a gente precisa usar na evangelização da criança, que é o quê? É a experiência, é levar ela para experienciar situações, porque isso é que registra no espírito. Olha como você se lembra. Sim. A E eu sabia experiência viva, né? de montar um orfanato para acolher as crianças, É, entendeu? a experiência que toca o espírito. A evangelização de espíritos fala muito isso. A experiência, né? O contato com a natureza, é isso que desperta o espírito que está ali. A evangelização hoje em dia não é mais, né? Para quem faz evangelização de espíritos, né? Ela precisa tocar o espírito imortal que está ali dentro. E é interessantíssimo como essas experiências de vivência, né? Orfanato, asilo. Eu levei um grupo de evangelizando de criança num asilo. E, e, e aí, as crianças interagindo com os idosos, né? E foi maravilhoso também. E teve um menininho que ele se emocionou demais. Ele chorava quando chegava perto dos vovozinhos, das vovozinhas, de tão sensível que ele ficou. E eu tenho certeza que isso ele vai carregar para a vida dele. Aquele Troca. espírito foi tocado. Com certeza, é fantástico isso, é uma experiência, as experiências realmente são fantásticas.
Inclusive, ontem eu falei com Thaís, e Thaís, que Thaís mora numa fazenda lá, Thaís é fazendeira, não sei se você está escutando aí. Thaís é fazendeira. E ela disse que já se vê lá fazendo atividades com as crianças lá na fazenda dela lá, tá? Ai, que delícia! Que legal! Ah, nesse dia eu vou até querer participar, porque eu adoro fazenda. Fazendo Adoro bichinho. Fiz questão de estrear com você. E, inclusive, eu falei para ela, eu falei para ela que o girassol é o símbolo da evangelização, né? Que você me ensinou, né, nas nossas conversas, e ela falou: tá nascendo um monte de girassol aqui no meu quintal. Aí eu falei, Ah, nossa, que é um... lindo! eu falei, nossa, então isso é uma confirmação, amigo, que estamos no caminho certo. Falamos isso ontem. Fala, Thaís, ela abriu o microfone, fala aí. Estão me ouvindo? Sim, Não foi, Thaís? Olha só, É, tá vendo? ai, eu tô doida para movimentar, Olha, porque é muito importante, né? muito, muito Aí no nosso centro espírita aqui, me marcou muito. A gente ia de casa em casa nas ruas, pedir 1 quilo de alimento não perecível, e depois a gente fazia sopa. Nossa, aquilo me olha. marcou pro resto da vida. É a Aí experiência. aquilo marca a gente pro resto da vida. Eu acho É, muito importante. tá vendo? Vocês duas são exemplos, né, de como você levar a criança para vivenciar aquilo é diferente de você ficar fechada numa sala de aula, ler, dar uma folhinha para ela pintar, dar um trabalhinho para ela fazer. A evangelização de espíritos hoje não comporta mais isso, né? Lógico, a gente não vai o tempo inteiro sair com as crianças, tem conteúdo dentro de sala de aula que ainda assim você pode movimentar a experiência da criança, né? Por isso tem que ter o visual, tem que ter o tato, tem que ter a arte envolvida, a música. Mas olha, vocês duas contando experiências, né, que marcaram vocês. Por quê? Porque vocês vivenciaram, vocês foram lá e vocês vivenciaram aquilo, né? E isso marca demais mesmo, porque desperta no espírito. e a Esse Thaís, trabalho, Thaís, que você está falando de arrecadar o quilo, é um trabalho também maravilhoso que a minha filha, ela estudou numa escola que eu nem sabia quando eu matriculei ela, mas depois eu fui saber que os donos da escola eram espíritas. E lógico que na escola eles não abriam isso, né? Porque senão eles iam ter pessoas que não iam querer matricular os filhos lá, né? Eles não abriram isso, mas eles tinham aulas extra classe que quando a Gabriela começou a participar, eu comecei a pensar assim, gente, isso tá bem interessante. Eles levavam na casa de acolhimento de idoso, eles levavam para fazer a arrecadação do quilo, por isso que a Thaís, eu lembrei, a Thaís falou, eu lembrei. Levavam para arrecadar, para pedir, para arrecadar, depois levavam os mantimentos que eles arrecadavam nos asilos, nos orfanatos, e ela lembra disso até hoje. Aí depois que eu fui saber que os donos eram espíritas e levaram para a escola de uma certa forma, sem falar que era doutrina espírita, né? Mas não tem importância. O importante sim, é você colocar essa vivência no coração das crianças, né? Levaram isso para lá. é um direcionamento do bem, né? É o direcionamento para o bem, não importa o nome que você está dando para aquilo ali. Mas E a olha que Thaís, interessante, viu? Vocês já têm uma experiência, então quando a gente falar sobre isso, vocês já vão entender muito melhor sobre a questão, sobre o tema da e a Thaís experiência, né, foi vivenciada pelo evangelizada espírito. no SECAC, tá? A Thaís é a sementinha lá da evangelização lá. Hoje ela tá virando árvore. Pois é, olha que bonito, viu? Hoje é a sementinha que está dando fruto. Tá virando girassolzinho. Muito legal isso, muito legal. Vamos fazer uma experiência bem bacana nessa fazenda aí, levar as crianças para cuidar dos animais, para aprender o respeito à natureza, respeito à vida dos animais. Muito legal. Plantar girassóis. Plantar, plantinha. E elas adoram. Quando eu fazia a aulinha de plantar, elas adoravam. É. Hoje Mexer eu na dei terra com liberdade. Ih, delícia, amo. Aqui tem delícia, delícia. Hoje eu dei um abraço nas 2 árvores que tem no meu terreno.
Ai, Olha, que maravilha, que energia que você absorveu. Que energia. Tem muito lindo. livros, Thaís, eu não sei se vocês já leram, que a espiritualidade leva espíritos que estão encarnados ainda, mas que estão precisando de tratamento, eles levam para dentro das florestas, para perto do mar, porque a floresta, o mar, tem energias curativas, né? Eu vejo muito sobre isso. Tem muito. Dentro da floresta, dentro de uma local de vegetação, né? Tem espíritos que são responsáveis ali só por cuidar daquela área ali. A gente vê É, isso às vezes em outras culturas religiosas e a gente acha que é besteira, né? Mas tem relatos disso nos livros espíritas conceituados. Sim, tem que respeitar muito. Isso é uma conexão direta com o divino, né? É a conexão, é Deus, né? Deus se manifestou na natureza. Quer manifestação maior de Deus do que na natureza, né? Segura, né? É uma fonte segura. Sim, certamente. Vamos ver se a gente consegue só terminar de ler isso aqui? Vamos lá, acho que está acabando. Depois do cumprimento dessas cadeiras, nos avistamos novamente para as vivências no campo da prática. E após pequena palestra, na qual trocamos impressões informes, Aninha se dirigiu a mim. Soube, senhor Lúcio, que o senhor irá nos acompanhar em nosso estágio prático e fiquei muito feliz. Então, isso aqui tudo aconteceu com a Aninha. Ela desencarnou, né? Chegou lá no plano espiritual, aí ela foi ter as aulas práticas, fez as aulas práticas e depois ela foi passar para as aulas, fez as aulas teóricas e depois ela foi passar para as aulas práticas. E aí ela começa a conversar com o seu Lúcio, né? Eu soube que o senhor irá nos acompanhar em nosso estágio prático e fiquei muito feliz, pois poderei ter maiores esclarecimentos do que vamos vivenciar. Sua experiência sempre me foi muito cara. Eles já eram companheiros de trabalho, né, no plano da matéria. E aí o Lúcio fala para ela: nosso sentimento de felicidade é mútuo, filha, mas na verdade somos todos aprendizes. Respondi emocionado e sorrimos. O verdadeiro sábio é aquele que se reconhece como um eterno aprendiz, né? Aquele que acha que tudo sabe, esse aí está fadado ainda a despertar para que nada sabe, né? A gente vive, a gente precisa ter essa consciência. A gente vive num planeta que ainda está no grau de provas e expiações. Quando a gente estuda o livro dos espíritos, o livro dos espíritos, os espíritos, né, organizadores do livro, algumas vezes eles falam para a gente, essa informação vocês ainda não têm capacidade de ter, porque nem na linguagem de vocês tem palavras para explicar isso, né? Ou seja, algumas coisas que a gente não tem capacidade de entender ainda. A nossa ciência não chegou lá para explicar, a nossa inteligência, nem a nossa linguagem tem capacidade, né? Tem vezes que eles falam assim, isso nem nós sabemos ainda. Olha isso. Os espíritos que auxiliaram Kardec na codificação, lá no Livro dos Espíritos. Eles falam isso. Isso nem a gente sabe ainda, né? Então, a gente não pode ter a vaidade. O homem mais inteligente encarnado nesse planeta não sabe nem 10% do que ainda vai precisar aprender. Então, somos todos aprendizes. Tem que calçar a sandália da humildade todo o tempo, né? Calçar a sandália da humildade o tempo inteiro, né? Dando início ao estágio de Aninha e outros candidatos à evangelização, partimos em tarefa de visitação à instituição espírita a qual nos filiávamos. Então,
foram colocar agora o estudo na prática, né? Praticar, a Aninha como estagiária, partiram lá para a instituição que eles trabalhavam quando encarnados. Os crachás já haviam sido distribuídos e seguiam a ordem das cores para cada função da seguinte forma. Olha isso, olha como eles são organizados, né? Eles tinham crachá, cada crachá tinha uma cor de acordo com a função. Então, eles tinham monitores, alunos, visitantes, assistentes e instrutores. Então, cada crachá tinha uma cor e a cor era de acordo com essa função que eles exerciam, né? Monitor, aluno, visitante, assistente e instrutor. Gente, a espiritualidade é muito organizada, é de dar vergonha na gente, né? Paulo de Tarso tem uma frase que ele fala: o amor do Cristo nos constrange. E aí eu tenho uma frase: a organização da espiritualidade, a dedicação nos constrange. Temos E a muito que aprender, disciplina, sobretudo, nos constrange. principalmente. Nessa instituição, tínhamos a função de assistentes. Na equipe responsável pelo acompanhamento espiritual das crianças que frequentavam a evangelização. Então, ele já está situando aqui o que eles faziam, né? E também algumas tarefas específicas junto ao evangelizador. Fomos incumbidos, assim, de introduzir a Aninha nesse trabalho, auxiliando-a na adaptação, nas observações e nas reflexões provenientes dessa experiência. Então, ele está falando, foram lá para a casa que eles trabalhavam, lá, quando eles chegaram, já estavam a equipe do plano espiritual já estava se organizando, já se dividiram lá, já distribuíram os crachás. E o Lúcio Abreu, ele era responsável pelo acompanhamento espiritual das crianças que frequentavam a evangelização. A gente vai entender o que se fazia nesse acompanhamento espiritual, tá? Mas essa era a função dele lá, o acompanhamento espiritual das crianças que frequentavam a evangelização. E também auxiliavam algumas tarefas específicas do evangelizador. E aí, a Aninha, como estava sob a tutela do Lúcio de Abreu, ela foi incumbida de ficar com ele nessa atividade também, para observar ali, né, e estudar sobre o tema. Bom, aqui termina o capítulo 1, e aí a gente vai terminar aqui também, que aí já entra o capítulo 2, mas faltam 4 minutinhos para dar o nosso tempinho. E aí, semana que vem, meninas, eu não vou conseguir fazer na segunda. Eu posso fazer na quinta, se vocês quiserem. Ou, se vocês quiserem, a gente deixa para outra segunda, tá? E fica a critério de vocês. Porque segunda-feira que vem eu vou apresentar a palestra aqui no Recanto Espírita, Sol de Assis. Tá bom? Ó, Online? Hã? Online? É, online. Eu não vou dar a palestra. Eu vou apresentar o palestrante, porque a gente tem. Vou colocar para você, Leide, vou colocar o link lá do nosso encontro no Recanto, que Para mim, são as tudo palestras bem. de segunda-feira. Quer também, Thaís? Vou mandar para você também. E terça-feira eu faço um estudo do livro Paulo Estevam. Se vocês quiserem conhecer também um dia, tá? Esse trecho que a gente leu hoje, eu digitalizei e aí eu também vou mandar para vocês, tá? Porque se vocês quiserem dar mais uma lida, né? Porque às vezes uma informação quando eu estudo é assim, quando eu estudo online com alguém, na hora eu estou absorvendo tudo. Depois eu fico tentando lembrar a informação, o que foi mesmo que a pessoa falou, meu Deus! E aí, então, eu já vou mandar para vocês esse trecho que a gente leu, mais o capítulo 2 que a gente vai ler na próxima, tá bom? Que trecho do livro a gente não pode digitar o livro inteiro e dar, mas trechinhos assim a gente pode ir digitalizando para a gente poder estudar,
Na quinta-feira é o dia da palestra aqui. Ah, então vamos deixar para outra segunda? É melhor para, né, pra todos terem a oportunidade de, né, de participar. Sim. Tá bom, então, meninas. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso que a gente leu hoje? Vocês estão gostando desse formato? Vocês querem outro formato? A gente lê, conhecer o Eu livro. tô adorando, aprendendo muito, tô gostando. Ah, que bom, Thaís, que bom. Então vamos Tá, continuar então nesse formato, né? sim, O tá estudo do ficando. livro vai ser assim, a gente vai ler. O livro é fininho, o livro não é grosso, olha, é fininho, tá vendo? Não é grosso, ele é fininho e é uma delícia de ler, né? Porque é tanta coisa que a gente se surpreende que ele é uma delícia de ler. E quando terminar a leitura dele, aí a gente vai, assim, com maninha, passar para a parte prática. Aí a gente vai falar sobre evangelização. Não tanto a parte prática, ainda a gente vai falar sobre evangelização de espíritos, né? Mas depois a gente vai passar para os temas de aula, né? Como a gente pode montar, como eu fazia. Também não sei, tá? Se a forma como eu fazia vai ser o ideal para as crianças de vocês. Cada centro tem uma característica. Mas eu vou passar para vocês tudo que eu fazia, da forma que eu fazia. E lógico que vocês vão adaptando isso depois, né? Quando vocês colocarem em prática, vocês vão adaptando a maneira de vocês, né? A intuição que vocês vão receber, né? Eu adoro estudar, meninas, eu adoro falar. Ah, fala muito bem, é visível isso. Você tem uma didática maravilhosa que traduz bem para a gente, né? De forma clara, chega, né? A mensagem chega. Ah, que bom, fico feliz, viu? Vamos encerrar então? Vamos fazer a prece? Vocês querem alguém quer fazer? Pode Uma de fazer. vocês vai fazer, Quer, tá, Leide? quer fazer, Thaís? Fechou até o Acho que microfone. ela Não, deixou para você. obrigada. Então faz, Leide, por favor. Jesus amado, nosso mestre, agradecemos por essa oportunidade de estarmos nos formando no futuro, evangelizadores. Obrigado pela luz, pela, pelo, pela intuição, pelo direcionamento. Peço que abençoe nossas vidas, nossas famílias, possamos levar esses ensinamentos para os nossos corações, nossas mentes, e quando ao dormir nós possamos continuar esse estudo, aperfeiçoando e fortalecendo essa missão tão bonita do evangelizar. E agradeço por tudo, por nossas vidas, por nossas famílias, e que nós possamos continuar nesse caminho do bem. Que seja, amém. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querida. Amores, boa noite para vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, tá bom? Sobre o Tá bem. estudo, sobre o que a gente falou aqui, pode perguntar no meu privado, tá bom? Fiquem à vontade. E na outra Obrigada segunda. e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem uma vozinha aí falando boa noite. Ô, Luiz, Luiz. Luiz aí, ó, Beijo. a canetinha. Beijo. Então fica para outra segunda, né? Isso, para outra segunda. É, tá, vou avisar lá no grupo, né, essa informação. Então tá bom, querida. Tá? E amanhã eu coloco essa gravação de hoje lá, tá bom? Certo. Inclusive eu falei com o Ângelos e ele disse que depois vai ver a gravação, que ele não estava podendo participar, ele falou que vai ver a gravação depois, Ah, tá bom. tá? Tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. Também. Obrigada.